Queridos irmãos, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ontem, durante a transmissão da nossa palavra, do nosso culto, aqui na Igreja em Família Nova Aliança, aqui na cidade de Pombal, aconteceu que infelizmente houve um problema com a transmissão e a transmissão caiu. A gente tentou retornamos depois, mas não, em outras palavras, não prestou. E como eu tinha firmado um compromisso com vocês, também com o povo da igreja, que a palavra da semana passada, da quarta-feira da semana passada, ela seria continuada na quarta-feira de ontem. E como a live ela não prestou, eu vim aqui regravar a live para que o assunto não fique incompleto. Eu sei que Deus ele está alcançando pessoas através dessas redes sociais. Eu sei que pessoas aqui da cidade de Pombal, que nem da igreja estão sendo alcançados por essa palavra. E ainda mais num tema tão importante que é sobre, que nós estávamos falando ontem, né, sobre como Deus salva o homem. Então, um tema muito importante que eu não poderia deixar passar. Estou aqui novamente ao vivo, estou aqui na casa do Senhor. A nossa igreja ela está sempre aberta, durante o dia ela está sempre aberta. Hoje às 19 horas da noite nós temos culto de oração. Eu vou aqui, vamos dizer que regravar essa palavra, vou deixar aqui no Facebook, vou postar no YouTube e eu creio que Deus ele vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Vou ficar acompanhando aqui pelo meu celular, caso tenha algum problema, eu estou sozinho aqui. Caso tenha algum problema, eu tenho que ficar vendo aqui. Então, irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 25, é onde nós começamos a nossa palavra em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 25, deixa eu olhar se está tudo ok com o som. Muito bem, Romanos capítulo 3, versículo 25. Sobre o que é que nós estamos falando, pastor? Essas duas quarta-feiras, nós estamos falando, irmãos, sobre como é que Deus ele salva o homem. Muitos irmãos, muitas pessoas têm uma certa dúvida nesse sentido em sua vida. Muitas pessoas que são até salvas, elas não sabem como é que elas foram salvas. Verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, às vezes por falta de entendimento, por falta de um estudo, por falta de quem ensinasse, não compreendeu como é que ele e ela foi salva por Deus. E esta palavra é exatamente para isso, para nos mostrar, à luz da palavra de Deus, como é que Deus nos salva. Essa palavra é nada mais, nada menos do que uma exposição do livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 31. Na quarta-feira retrasada, nós lemos do versículo 9 até o 24. E hoje nós vamos ler do versículo 25 ao 31. E vamos pedir que o Espírito Santo de Deus ele venha falar conosco, ele venha nos direcionar, para que a gente venha aprender com a palavra do Senhor. Não poderíamos começar a pregação da palavra sem antes orar, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento aqui estamos nós diante do Senhor, diante da tua santa presença. Meu Deus, para pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco. Para pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha revelar a tua palavra a nós. Aqui estamos nós, Espírito Santo de Deus, diante do Senhor, diante da tua santa presença. Que o Senhor venha falar conosco. Que a tua palavra ela venha entrar em nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos dê a capacidade de entender, meu Deus, a tua santa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 25. Nós vamos ler versículo por versículo e eu vou tentar explicar para cada um de vocês, versículo por versículo, em nome de Jesus. Romanos 3, 25 diz assim: ao qual, no caso está se dirigindo a Jesus, ao qual, né, Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos
sobre a paciência de Deus. Este versículo, irmão, já começa com a palavra que é um pouco difícil até de falar, né? Que é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. Propiciação. O que é, irmãos? Propiciação. Propiciação é alguma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida ou a proceder misericordiamente com o ofensor. A doutrina da propiciação nos ensina que a morte de Cristo na cruz foi um ato de substituição aos nossos pecados, pois com a sua morte ele satisfez a exigência de Deus, da qual todos os seres humanos são culpados ou pecadores. Em outras palavras, para que fique bem claro, que você consiga entender de uma maneira bem clara e objetiva, Jesus morreu no seu lugar. Era para você estar naquela cruz. As chicotadas que Cristo levou, era para eu e você termos levado. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, ele morreu por mim e por você. Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas por que ele morreu? Para pagar os meus e os seus pecados. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva, foi uma morte de substituição. Até brinquei ontem com o povo aqui na igreja que parece até que combinou a palavra com o tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o tempo de Copa, né? Copa do Mundo. E todo mundo sabe que é a substituição. Então foi exatamente isso que Deus fez através de Jesus. Era para você ter morrido. Deus ele tirou você de campo, substituiu você colocando Jesus para morrer no seu lugar. Sabe, irmãos, somente uma pessoa santa poderia suprir toda a exigência de Deus, porque a exigência de Deus é muito alta. Deus é um Deus santo. O Senhor ele não conhece o pecado, ele tem nojo no pecado. E toda a humanidade ela quebrou a lei de Deus. Toda a humanidade, todos os seres humanos, não há ninguém justo diante de Deus, nem as crianças são consideradas justas, sem pecados diante de Deus. E o Senhor ele morreu por mim, por você. Que você entenda isso nesse dia, que aquela cruz que Jesus carregou era sua. Que aquelas chicotadas que o Senhor levou era para você ter levado. Se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos eternamente perdidos. Mas Ele morreu por mim e por você. Ele morreu no seu lugar. Para que hoje você viesse a crer nele. Para que hoje você viesse de fato e verdade a crer. A acreditar, você colocar a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, isso é uma das bases da nossa fé. É eu saber que eu não sou inocente diante de Deus. Eu não sou inocente, eu não sou uma pessoa boa, uma pessoa que merece tudo de Deus, não. Quanto mais você entende isso, mais você vai se tornar grato àquilo que Deus ele dá a você. Mas você vai deixar de reclamar por aquilo que você não tem. E você vai louvar, agradecer ao Senhor Deus por aquilo que Ele tem dado a você. Os servos de Deus hoje, eles têm esquecido algo muito importante. Eu pensava sobre isso ontem. Que às vezes a gente tem esquecido das promessas do Senhor. Às vezes aí nós temos esquecido daquilo que o Senhor Deus, Ele declara na palavra dEle. Que se eu sou servo de Deus, se eu já entreguei a minha vida a Cristo, de fato, de verdade, se eu já entendi isso aqui, Deus ele vai suprir as minhas necessidades. E às vezes tem pessoas que estão orando por algo e Deus ainda não deu esse algo. E a pessoa ela fica triste, a pessoa ela fica abatida. Pensa até, olha, mas Deus não me ama. Acho, não, irmã, Cristo ele ama você, Deus ele ama você. Mas o amor de Deus não tem que ser medido por isso. O amor de Deus não tem que ser medido se você está orando por algo que você não recebeu. Deus sabe o tempo certo de dar cada coisa. Deus sabe o tempo certo de abrir cada porta. Deus sabe o tempo certo de fechar cada porta. O amor de Deus tem que ser medido por você. Por isso aqui que nós lemos no versículo 25, que Jesus ele morreu no seu lugar.
Mais na frente na palavra de Deus diz que pode ser que pelo bom, pela pessoa boa, pelo justo, pode ser que alguém se atreva a morrer. Mas e pelo pecador? E pelo pecador? Talvez você que está ouvindo essa palavra aqui, você é mãe, você é pai, e provavelmente você morreria sim pelo seu filho. Porque talvez aos seus olhos seu filho é uma pessoa boa, mas a Bíblia diz que Deus ele demonstra o seu amor por nós, que Cristo se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor não morreu por você quando você já estava lavado, remido, não. Ele morreu por você quando você ainda era pecador. Quando Cristo morreu por você, você não conhecia Ele ainda. Você não tinha nem nascido. O Senhor poderia simplesmente não ter morrido, não ter nos condenado, mas não. Ele nos ama. Jesus morreu no seu lugar. E você tem que ser eternamente grato a Deus por causa disso. Você tem que ser eternamente grato a Deus, a Jesus Cristo, porque Ele morreu no seu lugar. Nós estamos vivendo hoje um tempo que as pessoas, qualquer coisa que elas fazem para Deus, elas acham muito. Não, olha, se eu for à igreja no domingo, eu já fiz muito para Deus, pastor. Se eu for à igreja no domingo, olhe lá, se eu conseguir ir outro dia para a igreja, pastor, olha, já é uma vitória muito grande. Você está enganado, meu irmão e minha irmã. Nada que você faz para Deus é muito. Se você pensa assim, que porque você vem à igreja, porque você faz algo, porque você é uma pessoa que você contribui para o reino de Deus de alguma forma, e que você está fazendo muito para Deus, não importa o tanto que você faça para Deus, você ainda não fez nada para o Senhor. Você quer comparar aquilo que Cristo fez com o que você está fazendo? Não existe comparação nenhuma. Aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor ele morreu, ele sofreu por mim e por você. Não existe maneira nenhuma comparação, meu querido irmão e minha querida irmã. Então, deixa eu só olhar se está tudo certo aqui. Tá. Então eu e você, nós temos que ter isso em nossa mente, nós temos que ter isso em nosso coração. Nós temos que saber disso. Que nada que você faz para Deus é muito, porque Cristo morreu no seu lugar. O Senhor, Ele justificou você, Ele purificou você. Ele nos lavou, nos deu uma nova roupa, novas vestes. O Senhor morreu por nós. Talvez você está ouvindo esta palavra e você é uma pessoa que você é desprezado pela sua casa, pela sua família. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus Cristo, Ele morreu no seu lugar. Que o Senhor, ele morreu por você, Ele pagou os seus pecados. E se você olhar para Ele nesse dia, se você olhar somente para Ele, você vai entender isso. Ele morreu no seu lugar. Tem outra coisa também que diz aí, no versículo 25, no final do versículo, que fala sobre, vamos ler novamente o versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, antes cometidos sobre a paciência de Deus. O que é que isso quer dizer, pastor? Que pecados cometidos sobre a paciência de Deus? O que quer dizer é o seguinte: nunca nenhum ser humano ele foi salvo sem ser pelo sacrifício de Jesus. Ninguém pode ser salvo se não for por Jesus, se não for pelo sacrifício de Jesus. Entenda. Imagine as pessoas que nasceram antes de Cristo. Hoje nós estamos no ano 2022. Já faz quase 2000 anos que Jesus veio aqui nessa terra e morreu por nós. Eu digo que faz quase porque começou a contar quando ele nasceu, né? Ele morreu com 33 anos. E já se sabe que tem um erro aí, erro de 2 para 3 anos na data, mas enfim. As pessoas que morreram antes de Jesus e foram salvas, as pessoas que elas creram em Deus antes de Jesus,
Como é que eles foram salvos? Como é que você pensa que Abraão foi salvo? Como é que você pensa que Davi foi salvo? Moisés? Será que eles foram salvos por aquilo que eles fizeram? Se sim, se eles foram salvos por aquilo que eles fizeram, a Bíblia está se contradizendo. Porque nós vamos ler aqui em Romanos, em Efésios capítulo 2, diz que a salvação é pela fé, pela graça. Diz que não é de maneira nenhuma pelas obras da lei. Então, se a salvação não é pelas obras da lei, como é que as pessoas antes de Cristo, que creram em Deus, que creram em Jesus, antes de ele vir, como é que essas pessoas elas foram salvas? Essas pessoas foram salvas também por Jesus. Por isso que diz aqui, os pecados cometidos sobre a paciência de Deus, sobre a paciência de Deus. É como se foi mais ou menos o seguinte. Vamos citar o exemplo de Abraão. Abraão, ele foi um homem de Deus, ele creu em Deus. Mas assim como todo ser humano, Abraão, ele era pecador. Sim ou não? Assim como Davi era pecador. E eles foram salvos. Nós vemos na Bíblia isso, que Davi e Abraão, eles foram salvos. Mas como eles foram salvos? Por causa do sacrifício de Jesus. Mas como, pastor, como isso é possível? Imagine que eu vou evangelizar você. Eu vou dizer para você o seguinte, olha, como eu estou pregando aqui nesse momento, eu vou dizer para você, Jesus Cristo morreu no seu lugar. Jesus Cristo, quando ele levou aquela cruz, ele morreu por você. Em que tempo eu estou falando? No passado, né? Ele morreu, ele levou, ele ressuscitou no passado. Mas as pessoas antes de Jesus, elas foram salvas por Jesus, olhando para o futuro. Olhando para a promessa do Messias que ainda viria. Foi assim que eles foram salvos. Hoje nós somos salvos olhando para o passado. Olhando para aquilo que Cristo fez, para aquilo que o Senhor fez por nós. Mas os homens de Deus, antes de Cristo viram o mundo, foram salvos olhando para a promessa de Deus. Do Messias que iria vir, que ele iria morrer pelos pecados de todos os que crescem nele. E foi assim que as pessoas foram salvas. Por isso que diz que os pecados foram cometidos sobre a paciência de Deus. Porque mesmo que Cristo ainda não tivesse vindo ao mundo, vamos usar a ideia que foi como se esses pecados eles tivessem, Deus foi acumulando esses pecados para no momento que Cristo morreu, todos os pecados foram derramados em Cristo. Todos os pecados que foram cometidos antes dele, todos os pecados que foram cometidos depois da morte dele, foram derramados nele. Você percebe como o plano de Deus ele é maravilhoso? Você percebe, meu irmão e minha irmã, como o plano do Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso? O quão é maravilhoso o poder do Senhor. O quão Deus ele é maravilhoso, o quanto ele já tinha preparado tudo. Mesmo o homem tendo pecado, é claro que Deus já sabia que o homem ia pecar, mas Deus ele já tinha preparado tudo. O Senhor ele já tinha preparado todas as coisas. Então é isso que o versículo 25 quer dizer, que Cristo morreu no seu lugar e que todo ser humano foi salvo por Jesus. É interessante que diz pela fé no seu sangue, né? Ou seja, pela fé no seu sacrifício, pela fé naquilo que ele fez. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando alguém crê em Jesus, essa pessoa ela é justificada por Deus. Eu queria deixar algo bem claro aqui nessa manhã. Eu queria deixar algo bem claro para que você possa entender da maneira mais objetiva possível. A salvação é pelo crer em Jesus. Quando você crê que ele morreu por você, quando você crê que ele morreu por causa dos seus pecados, e você crê, você diz, pastor, eu creio. Eu quero viver para esse Deus. Quero dizer para você que acreditar em Jesus, até o diabo acredita. Até o diabo acredita. A Bíblia diz que os demônios sabem que Deus existe e estremecem
diante dele. A questão não é somente acreditar. Quando a Bíblia diz assim, crer, que a salvação é por crer em Jesus, que é por eu crer no Senhor, tendo fé em Jesus, não é somente você dizer assim, eu tenho fé, e cruzar os braços, e é isso. E eu vou continuar pecando, eu vou continuar errando, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar fumando, eu vou continuar me prostituindo, e é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Quando você crê em Jesus, e esse seu crer, ele é de verdade, é algo que é sincero, a sua vida ela vai ser mudada pela graça transformadora de Deus. Não é somente você dizer que crê, é você dizer que crê e através das suas atitudes você demonstra que você nasceu de novo. Através das suas atitudes você demonstra que você se tornou, que você é agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, eu quero aqui quebrar todo e qualquer argumento, principalmente das pessoas que estão desviadas, que diz, não, eu creio, só porque eu creio, você está errado. Diante de Deus você está errado, e se você morrer desta forma, a Bíblia diz que Deus não vai ter você como inocente. Você conhece Jesus, você conhece a cruz do Senhor Jesus, você sabe que Ele morreu por você. Você não pode negligenciar isso de maneira alguma. Do contrário, você será condenado, não pelo diabo, por Deus. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos uma obrigação muito grande, uma obrigação à força de expressão. Nós temos uma obrigação muito grande de servir a Ele. Nós temos uma obrigação muito grande, meu irmão, de fazer o nosso melhor para Ele, de viver para Ele, da gente de fato, de verdade, entregar a nossa vida a Ele, para que o nome dEle venha a ser glorificado através da nossa vida. Então, crer, qualquer pessoa pode dizer que crê. Eu já sou acostumado a evangelizar, e muitas pessoas, quando elas não sabem a desculpa que elas querem dar para o convite que a gente faz, elas dizem, não, mas eu creio, pastor, em Jesus. Eu creio, pastor, em Jesus, eu creio que Ele morreu por mim. Mas quando a Bíblia diz crer, é crer e viver, irmão. É um crer com sinceridade, não é você dizer que crê e continuar na sua vida aí do jeito que está. Se você está assim, você está totalmente errado diante de Deus. Glória a Deus. Versículo 27, irmãos. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Outra palavrinha aqui difícil para nós. Jactância. O que é que isso quer dizer? Jactância, nós podemos entender como glória humana. Paulo está perguntando. Ele está perguntando o seguinte. Sendo assim, se Deus salva o homem assim, pela fé. Se Deus salva o homem pela fé, irmãos, onde é que está o merecimento do homem diante da salvação? Ele responde, não existe. Não existe. Não tem. Você tem que entender o seguinte, vamos aqui contextualizar esta passagem. Quando a carta aos Romanos ela foi escrita primeiramente para quem? Quem foi o público-alvo dessa carta? Quem foram as primeiras pessoas a receberem essa carta? Muitos judeus que tinham se convertido a Jesus. E como é, irmão? Como é a prática do judeu que você conhece na Bíblia, que você conhece dos filmes? Enfim, vamos ser bem direto aqui. O fariseu, que era uma seita judaica. Como é que o fariseu ele pensava que ele era salvo? Porque na cabeça dele, ele guardava a lei. O que é impossível. Nenhum ser humano consegue guardar toda a lei de Deus e nunca pecar, nunca errei. Mentira. Mas como eram os fariseus? Não, eu faço isso, eu não faço aquilo.
olha, eu não toco em nada impuro, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo. E eles foram várias vezes repreendidos por Jesus. E eles tinham esse costume. Eles pensavam que por eles aparentemente guardar a lei, eles eram salvos. Aí Paulo vem quebrando as pernas dele com esse argumento e diz: onde é que está então agora o merecimento do homem diante da salvação? Não existe. Não existe merecimento na salvação. Nada que você faz, nada que você faça, vai fazer por você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou salvo porque eu fiz isso. Eu sou salvo porque eu fiz isso, porque, olha, eu faço isso na minha igreja. Não, porque eu sou um pastor, eu sou um pregador, eu sou salvo por isso. Não. Não existe mérito humano nenhum na salvação. A salvação, irmãos, do começo ao fim, é uma obra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus. Sabe por que você é salvo? Sabe por que você conhece a palavra de Deus? Porque Deus salvou você. Sabe por que você aceitou Jesus? Porque foi Deus quem atraiu você com a graça misericordiosa dele. Você não é salvo por algo que você fez. Você é salvo, se você é salvo, é somente por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Obras não salvam ninguém. Boas obras não salvam ninguém. Fazer o bem não salva ninguém. Ajudar o próximo não pode salvar ninguém. Por mais que a gente tenha sim que fazer isso como servo de Deus, mas não faça isso esperando ser salvo, porque se você assim faz, você está totalmente errado diante de Deus. Nós temos que ter um entendimento certo da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a salvação não é em momento algum por mérito humano. Deus nos salva porque Ele quer nos salvar. Deus nos salva porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso e Ele se entregou por nós e levou os nossos pecados na cruz em Jesus. Agora eu quero aqui abrir um parênteses bem grande. Você percebe que quanto mais você entende a palavra de Deus, mais você se parece com Jesus? Porque, irmão, se você sair daqui dessa palavra, entendendo isso, nesse momento, se você sair daqui dessa palavra, entendendo que você é salvo, não é por algo que você faz, mas simplesmente pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus, você vai se tornar uma pessoa mais humilde e menos arrogante. Porque quanto mais eu entendo a palavra de Deus, a verdadeira palavra, não a palavra distorcida, a verdadeira palavra, como nós estamos lendo aqui, mas eu vou me parecer com Jesus. Se eu entender no meu coração, se o Espírito Santo ele me iluminar, e eu entender, olha, eu sou salvo, mas eu não mereço ser salvo. Eu sou amado, mas eu não mereço ser amado. Eu sou limpo, Ele me lavou, me purificou, mas eu não mereço. Você vai se tornar uma pessoa humilde. Quando você olhar para o irmão que está pecando, que está errando, você vai pensar 1000 vezes antes de fazer um comentário. Você vai pensar 1000 vezes antes de querer falar alguma coisa, porque você vai entender que você não é melhor do que ninguém. Você vai entender que você não é melhor do que ninguém. Diante de Deus, todos somos pecadores. Em nenhum momento o homem pode pensar que foi salvo por algo que ele fez ou faz. Em nenhum momento, você nunca pense nisso. Você nunca pense diante de Deus que você foi salvo, que você é salvo por algo que você fez. De maneira nenhuma. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. E você que está ouvindo essa palavra comigo nesse momento, talvez aqui ao vivo, ou está assistindo essa palavra depois, a gravação, você já aceitou Jesus Cristo em sua vida? Você já nasceu de novo?
Você é de fato, de verdade, um servo, uma serva do Senhor? Jesus Cristo, Ele está chamando você nesse momento, para você entregar a sua vida a Ele. Você corre um grande risco vivendo sem Jesus. A pessoa que ela morrer sem Cristo, ela não vai ser de maneira nenhuma inocente diante de Deus. E a única coisa que pode tornar você inocente diante de Deus é Jesus. Irmãos, aqui agora o versículo 28. Vamos ler o versículo 28, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, como é que a pessoa é salva, irmãos? Agora é o ponto principal dessas duas mensagens durante esse dia. Como é que o homem é salvo? Pela fé em Jesus. Talvez você diga assim, pastor, mas só pela fé? Eu não tenho que fazer mais nada. Você lembra do ladrão na cruz? O ladrão que estava ao lado de Jesus? O que foi que aquele ladrão ele fez para ser salvo? Ele somente creu em Jesus. Ele não teve tempo, oportunidade de viver para Deus, de pregar a palavra, mas somente pelo crer ele foi salvo. A salvação é sim, somente pelo crer. Agora, crer e viver para Deus. Não é crer mais, não é crer. E a evidência que você crê é que você vive para Deus. A evidência que você crê é que você não quer mais o pecado na sua vida. É que você agora vai para uma igreja, você vai congregar com alguns irmãos, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ter mais vontade de buscar a Deus, você vai ter sede de Deus. Se você crê em Cristo, você é salvo. Quando a Bíblia deixa bem claro assim que é pelo crer, é que para fique bem claro na minha e na sua mente que não é por merecimento, por obras, por nada que o homem faça. É pela graça de Deus. E o que quer dizer ser justificado? Quem aqui nunca leu na palavra de Deus, principalmente em Salmos, geralmente em Salmos diz assim, a descendência do justo será abençoada. Irmão, deixa eu só ligar o ventilador aqui em nome de Jesus. Diz assim, a descendência do justo será abençoada. A família do justo, olha, fazenda, riqueza e prosperidade há na vida do justo. Quem é esse justo? Se pelo que nós aprendemos na palavra de Deus, nenhum homem é justo diante de Deus. O justo, que a Bíblia diz, é a pessoa que ela foi justificada por Jesus. É como se você estivesse, vamos dizer que você está no tribunal, você fez algo de muito errado. Deus é o juiz, Jesus é o seu advogado. Jesus faz com que você seja absolvido. Ele fez, você não fez nada. E Deus declara, agora você é inocente diante de mim. Os seus pecados não podem mais condenar você diante de Deus. E você, a Bíblia chama isso de justificação. Quando o ser humano ele é justificado diante de Deus, e ele é considerado, agora sim, justo diante de Deus. Então, todas as promessas que tem na palavra de Deus, são várias promessas, irmão, que diz que é para o justo, para o justo, para o justo. É para você que aceitou Jesus Cristo na sua vida e foi justificado por Deus. Não é para você que se acha perfeito, não é para você que se acha melhor do que alguém, não é para você que está me ouvindo nesse momento, que assim como eu, é pecador, mas Deus ele olhou para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia e decidiu nos salvar. A salvação, as promessas que estão na palavra de Deus são para nós. Somos nós o povo que Deus disse que vai suprir as nossas necessidades. Somos nós o povo que Jesus Cristo disse que se a gente buscasse primeiro o reino dele em nossa vida, as outras coisas ele iria acrescentar. Então, irmãos, o homem ele é salvo pela fé. O homem ele é salvo pelo crer em Jesus. Quando eu creio, quando você crê em Jesus, nós somos salvos pelo Senhor. O Senhor faz a obra em nossa vida. E quando nós morrermos, nós vamos para o céu. Em nome de Jesus. Então, irmãos, o que foi que nós aprendemos durante a quarta-feira passada e essa quarta-feira? Caso você tenha perdido a palavra da quarta-feira retrasada,
lá no meu canal no YouTube. O nome do canal é Pastor Caio César. Estou sempre postando aqui no Facebook. Está lá a primeira parte dessa palavra e essa agora é a segunda parte. O que é que nós aprendemos hoje? Todo ser humano é pecador e precisa se arrepender e crer em Jesus. Também aprendemos que somente Jesus pode salvar o homem da ira de Deus. Também aprendemos que a salvação é somente pela fé e não pelas obras. Também aprendemos que Jesus morreu no meu lugar para me salvar. Então que você fique com essa palavra nesse momento, que Deus abençoe a sua vida. É assim que Deus salva o homem. Esse é o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus chama-se Jesus. Ele levou os meus, ele levou os seus pecados naquela cruz, para que a gente pudesse voltar a ser amigo de Deus. Ele morreu naquela cruz para reconciliar a humanidade com Deus. E todo aquele que crer nele, todo aquele que crer no sacrifício dele, naquilo que ele fez, será justificado diante de Deus. Meu irmão, que você não rejeite esta tamanha graça, que você não rejeite este tamanho amor do Senhor pela sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero finalizar com a oração. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor falou conosco. Senhor, Tu és fiel, Pai, Tu és soberano. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que ouviu esta palavra, que esta palavra ela venha estar, Senhor, em nosso coração. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos, Pai. Eu entrego tudo ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, a vida de cada um de vocês. Um abraço do pastor Caio em nome de Jesus.